Olá pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar hoje mais um módulo aqui do curso de Troubleshooting de rede e Wireshark para VoIP. Antes da gente começar a falar de troubleshooting propriamente dito, antes da gente colocar a mão na massa de uma maneira mais prática, focada em VoIP, a gente tem que entender primeiro alguns conceitos. O tempo todo a gente vai falar de protocolo, assim como SIP é um protocolo, HTTP é um protocolo, SMTP é um protocolo, a gente vai falar de diversos outros protocolos e como eles interagem, porque o SIP sozinho, como vocês bem sabem, ele não faz nada, né? Ele precisa de outros protocolos em conjunto para ele atingir o seu objetivo. Então ele precisa de protocolos de roteamento, precisa de protocolos de camada de enlace, precisa de protocolos responsáveis por estabelecer sessões, negociações, entregar endereço IP e por aí vai. Então a gente tem uma série de outros protocolos que vão funcionar em conjunto com o SIP. Então, nesse tópico específico, a gente vai aprofundar os protocolos de rede, os principais protocolos de rede. Claro, existe uma infinidade de protocolos de rede existentes no mercado e cada dia surgem novos, mas o nosso objetivo aqui é abordar os principais e abordar aqueles que interagem de uma maneira mais prática com o SIP, ok? Então a gente precisa falar dos conceitos básicos por trás dos protocolos de rede, o modelo OSI, o modelo TCP/IP e um pouco sobre o conceito de encapsulamento, o que é esse encapsulamento, né? Então a gente vai tratar isso de maneira prática. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é um protocolo. Os protocolos de rede eles são um conjunto de normas que permitem que qualquer máquina conectada à internet ou a uma rede, elas não necessariamente precisam estar à internet, mas em uma rede local, possam se comunicar entre si. Você imagina que você tem aqui o computador A, o computador B, e são fabricantes diferentes, como que um fala com o outro? É necessário protocolos. Assim como no nosso dia a dia, quando a gente encontra um amigo, um conhecido na rua, a gente inicia a conversa perguntando: olá, tudo bem? A outra pessoa responde: tudo bem. E imagine que ela quer saber que horas são, ela vai te perguntar que horas são e você vai iniciar um diálogo a partir desse olá, tudo bem. Então, nos protocolos de rede, no nosso exemplo aqui, eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Então, um computador ele vai enviar um pedido, né, de conexão, que a gente chama aqui nesse exemplo de SYN. Eu estou dando um exemplo aqui já do TCP, um pouco mais avançado, a gente vai ver isso lá na frente, mas só para entender de maneira didática, um computador envia para um outro um olá, que nesse caso a gente está tratando aqui como um segmento TCP do tipo SYN, e o outro lado responde com SYN mais um ACK, e o lado de cá responde com ACK, dizendo que a conexão está aberta, e então estabelece-se a conexão entre os dois computadores nos dois sentidos. É o mesmo processo que a gente tem numa comunicação verbal com amigos e pessoas e conhecidos e qualquer outro processo do nosso dia a dia de comunicação. Ele é similar no mundo dos computadores, ou seja, os computadores também precisam de protocolos, uma maneira de se comunicar de forma padronizada para que os diferentes fabricantes, diferentes componentes possam comunicar entre si, ou seja, vão falar o mesmo idioma. Aqui no nosso treinamento, por exemplo, a gente tem alguns protocolos. O nosso protocolo principal aqui, a gente tem eu e o Caio apresentando o treinamento, mas raramente vocês vão ver os dois falando juntos. Então a gente tem sempre essa norma interna nossa que um fala, o outro daqui a pouco complementa, mas a gente não se sobrepõe, até porque é impossível entender duas pessoas falando ao mesmo tempo, né? E a gente faz treinamento em português, a gente adotou o português como idioma e por aí vai. Então são protocolos e normas que estabelecemos aqui no nosso treinamento.